nós estamos navegando pela internet, nós escutamos chamadas, né, de coach para questões realmente, a partir da conversa com vocês aqui, eu entendo que é para questões da, vamos dizer assim, da alçada do psicólogo, do psicanalista, né, e aparentemente seria psicólogo, psicanalista, a psiquiatria, o psiquiatra, estariam aptos a lidar com questões, né, da vida psíquica do ser humano. Aparentemente parece que são essas três, vamos dizer assim, frente de trabalho, de especialidades que poderia lidar com isso. Como uma pessoa, vamos dizer, comum, que não entende, né, essa estrutura, ele pode, vamos dizer assim, se orientar frente a saber que tipo de profissional procurar, porque se tem um coach oferecendo soluções, né, praticamente psicológica, psiquiátrica, né, de análise, como que um cliente pode realmente filtrar isso e tomar a direção certa? Bom, primeiro define o que é um coach, né? Entre tantos coaches por aí. Um coach é um treinador, né? Então ele vai treinar algo para que a pessoa, né, o seu treinando, ele possa atingir a excelência em alguma área da vida, né? Então isso saiu da prática do esporte a princípio, né? Isso acabou indo para outras áreas. Por exemplo, tem coach de relacionamento, de desenvolvimento, vários coaches, né, motivacionais, ou seja, o que o coach trabalha? Principalmente com a motivação. Como motivar você a atingir determinado objetivo, né? É isto. Mas para um coach ter realizar um bom trabalho, ele precisa conhecer o humano e, de preferência, ter uma formação humana. Não pode ser, deveria ser um psicólogo, né? Tem muitos coaches que estão despreparados para o mercado, né? Então fazem cursos breves de algumas horas, às vezes até às vezes tem de uma semana, mas aí é um pouquinho raro, normalmente é um curso de um dia, e a pessoa já se autodenomina um coach de tal coisa, né? Não é coach de nada, porque precisa de uma preparação sempre, né? Então, vamos pensar assim, imagine que você, um coach, está lá, tem uma plateia, está ali motivando, tem todo aquele show, toda uma apresentação, né? Então aquilo mexe com o brio, mexe com o ego, com os desejos da plateia. Então, na verdade, o coach ele se vende, né? Tô falando um coach assim que não tem uma preparação de fato humana, tá? Então vamos separar aqui o joio do trigo, tá? Coach que está ali só pela própria imagem. Então, ele cria como se fosse um guru, né? Eu vou trazer uma solução para o seu problema. Então, utiliza de forma genérica uma solução para uma plateia, sendo que todos ali têm a sua vida, têm a sua individualidade, né? E muitas vezes, quando aparece uma frustração no meio dessa plateia, porque não atingiu o objetivo que o coach coloca, aí o coach ele sai de cena, porque ele não sabe lidar com a situação. Então, o trabalho dele é só motivar. Se a pessoa não conseguiu atingir o objetivo, é problema dela, né? Agora, quando existe uma preparação, uma formação humana, né? Aí sim existe um acompanhamento. A pessoa que procura um coach, ela tem que estar muito saudável. Precisa só de algum ajuste, né? Preciso de um caminho a seguir, por exemplo. Então o coach ele pode mostrar o caminho, como atingir seus objetivos, e tá tudo bem, tá tudo certo. Metas específicas. Metas muito específicas, né? Bacana esse tipo de trabalho. Mas quando a pessoa não sabe para onde vai, não sabe quem é ela mesma, precisa descobrir uma porção de coisas, ela precisa de um profissional que entenda do humano, para que possa corresponder à sua demanda, né? Então tem essa diferença. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem coaches aí vendendo solução para tudo e não é assim, tá? Então acaba sendo muitas vezes até um crime um coach falar que pode resolver problemas de ansiedade, depressão. Quem resolve isso é psicólogo e psiquiatra, tá? Coach não resolve. A não ser que o psicólogo seja um coach também, tudo bem, aí beleza, e o psiquiatra também seja um coach, ok. Coach só
sendo coach não resolve. Saúde mental, questões de saúde mental, psicopatologias, transtornos mentais é com profissionais de saúde mental, né? Coach não é profissional de saúde mental, apesar de ter ferramentas e um trabalho pode ser desenvolvido muito bacana, né? Principalmente dentro do mundo corporativo, né? É muito efetivo as ferramentas, né, de coach, mas aí é um outro contexto. Como o Rafael bem colocou, e assim, a respeito da motivação e juntando as questões de ferramenta, porque muito das utilizações de ferramenta prática vem muito da psicologia, que os coaches acabam pegando, né, certas ferramentas, né, principalmente ferramenta lá de fora, desenvolvida por psicólogos, principalmente institucional, esporte, né, que são ferramentas muito práticas. A gente vê que o coach usa isso como um aparato ali para treinar as pessoas. Psicologia behaviorista ou comportamentalista, né? É uma mistura, né? Isso. Então, uma mistura de neurociência com psicologia positiva, psicologia comportamental, com a experiência teoria própria, de né? lei da atração, com teoria, com um monte de teoria, né? Então, porque quando a gente pensa em Napoleão Hill... Isso. Então, é isso. Eles juntam, né, um conglomerado de muitas coisas que ele acha legal, né? Ferramenta, teorias, levando em consideração, claro, que o problema maior não é nem as teorias, porque o coach realmente não cria essas ferramentas, essas teorias, eles pegam de outras pessoas. O problema maior é que muitas vezes pode correr o risco, pela sua breve formação, de às vezes nem saber utilizar as ferramentas direito. Mas com base nisso, que o Rafael falou, né, que motivação, todos nós sabemos que motivação não trata problemas de saúde psicológica. Não se trata problema de saúde psicológica com motivação. Se fosse assim, as pessoas depressivas, é só motivar, elas iam ficar boazinhas, né? Isso. Rapidinho. Força, amigo, você consegue. Isso, porque é exatamente isso, né? Quando você tem uma meta, vamos dizer assim, bastante física, vamos dizer, muito voltado para o meio profissional, às vezes é fácil, a pessoa vai lá, faz um treinamento junto a um coach. Na hora, isso eu estou colocando fácil comparado a um problema psicológico, problema da esfera psíquica. Às vezes a pessoa não consegue, né? Mesmo se tratando de uma meta muito clara. Por exemplo, a pessoa sabe que ela tem que estudar mais, e ela às vezes não consegue. Então ela vai num coach e fala, você consegue, tal. Qualquer um pode, né, participar de um programa coach. Mas o fato é, qual recomendação você daria, né, para que uma pessoa saiba diferenciar o que seria uma meta de uma dor ou um problema psicológico, né? Porque se ela tem um problema psicológico, já ficou claro que o profissional que ela deve procurar é o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. Nunca confundir isso com a chamada de um coach, venha tratar a sua saúde. Como diz Rafael, claro, tem que saber se esse coach é um psicólogo. E se for, eu diria que esse tipo de chamada ainda não seria realmente muito adequado. Vender soluções mágicas frente ao que a gente vê na clínica. É má fé mesmo. Tem gente de má fé. Mesmo que ele fosse um psicólogo, de fato, sendo um coach, fazer uma chamada dessa é complicado. Tem uma solução para o seu problema, o seu transtorno. É muito complicado, sim. Porque uma vez eu já vi um coach oferecendo solução parecia mágica, 21 dias para tratar um transtorno. Isso, exatamente. Eu vi um cara da internet divulgando que tinha tratamento de 21 dias para transtorno bipolar e depressão. Eu fiquei assim, chocada com aquilo. Então, mesmo que ele fosse um psicólogo, seria algo assim inaceitável, né, Rafa? Por quê? E vamos explicar por quê, gente. Não existe solução mágica. Não estamos no mundo de conto de fadas, né? Não existe soluções mágicas. A ciência, inclusive, né, tem muitas alternativas, muitas ferramentas. A gente está trabalhando com ciência. Mas a ciência tem todas as respostas? Não. A medicina tem todas as respostas? Não. Senão ninguém morria, senão... Né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem todas as respostas para tudo ainda, mas se sabe, por exemplo, na psiquiatria, vamos levar em conta a psiquiatria, a medicina e tudo mais, que tem um peso, que é importante, que tem muito estudo e tudo mais. A psiquiatria não descobriu ainda uma cura para transtorno bipolar, para esquizofrenia. Mas eu vi uma chamada do mas tem coach aí vendendo, né? Eu vi uma chamada para 21 E para 21 dias, eu também vi, para 21 dias. Inclusive eu entrei no perfil dessa pessoa e ele era um cara, sei lá, só tinha alguma coisa lá que ele trabalhava com poker.
que uma coisa tinha nada a ver com a outra. Eu falei, gente, o cara era um poker, aí eles iam virar coach. Nossa, né? Aposta, tá apostando ali que em 21 dias vai curar alguém. Pois é. Que nem no poker, você Boa, aposta. Rafael, é isso mesmo. Uma aposta. Porque para você que é psicólogo, psicanalista, Rafael que é psicólogo, psicanalista, né? Se vocês estão dizendo isso, que não há tratamento, não há comprovação científica para uma cura de transtorno bipolar. Tem o tratamento, então, por exemplo, A cura, uma pessoa, isso, não tem uma cura, não Uhum. se tem hoje um remédio ou um tratamento específico, vai dizer assim, olha, eu vou curar o seu transtorno bipolar, eu vou curar uma esquizofrenia. Não tem. A ciência ainda não descobriu isso. A gente sabe que tem tratamento, tem medicamento, que pode ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida e viver, ter tua vida comum, como todo mundo tem, trabalhar, ser produtivo e tudo mais. No caso da esquizofrenia, dependendo do caso, é mais difícil, assim, né? Às vezes tem um comprometimento muito grande, assim, porque a pessoa, ela cinde com a realidade. Ela vive quase como se fosse num outro mundo paralelo, né? Mas mesmo assim, tem casos que com medicação e tudo mais, as pessoas conseguem ter uma certa qualidade de vida e tudo mais, sem grandes surtos, né, e tudo mais. Mas, assim, não tem ainda. Tanto é que eu nem me aguentei, né, nesse dia eu peguei o post lá, até comentei, eu falei, nossa, então significa que se descobriu a cura para algo que a medicina, né, a psiquiatria, a neurologia e tudo, a ciência não descobriu ainda. Então você descobriu sozinho. Então você né? foi responsável pela remoção do post, porque foi tirado do ar. Foi, depois ele sumiu, não sei o que aconteceu, eu acho que ele deve ter me bloqueado também, alguma coisa do tipo, que eu acabei comentando, porque eu não gosto muito de ficar comentando, não interajo dessa forma, assim, mas eu achei tão absurdo, eu acho... revoltou, né, Léo? É revoltada, eu acho isso um crime. Assim, eu acho que a pessoa tá agindo de má fé, entendeu? Porque não é possível que ela acredite, ela mesma acredite nisso, sem dúvida é má fé. que ela tá pregando, é má fé. Eu poderia considerar desserviço mesmo. Não, é um desserviço, né? e assim, e as pessoas às vezes desesperadas, em sofrimento, já tentando às vezes tantas coisas, às vezes tá com a medicação não tá funcionando, porque não funciona igual para todo mundo, tem todo um tempo, né, de ajuste e tudo mais. Às vezes a pessoa vai lá no desespero, vai lá, compra essa ideia, né, e as pessoas são enganadas. Muita gente sofre golpes, né, e realmente é isso. Acho que há profissionais de má fé, mas eu queria fazer um adendo, né, eu conheço coaches, conheço profissionais que trabalham como coaches, que fazem um trabalho muito sério, né, inclusive eu mesma já fiz um processo de coach, porque eu sou curiosa e eu quero experimentar para ver como é as coisas, né, então eu fui lá, fiz com uma amiga que foi muito proveitoso, foi muito legal, muito interessante o processo, mas ela é uma profissional da área da saúde e ela sempre fala, se eu perceber que ela tem preparo para perceber, tem essa questão. Ela tem formação. Ela tem formação, né? Então, assim, se eu perceber, né, ela não é psicóloga, mas ela é da área da saúde, então ela fala, se eu perceber que durante as sessões a pessoa tem uma questão de saúde mental e não tem a ver com uma meta, um objetivo, uma questão específica que a gente vai trabalhar, fala, olha, não é de coaching que você precisa, é de psicoterapia. E ela encaminha. Então isso é um profissional sério, sabe? Mas que sabe qual é o seu papel. Mas é como bem colocou o Rafael, né? Sim, o trabalho de um coach é bacana, até se a gente pensar da origem dele, veio do mundo do esporte, né? Sim. Mas você precisa estar saudável, psicamente falando, para poder dar conta de, vamos dizer assim, cumprir ali, né, um programa de coach. Exato. Porque você doente, psicologicamente falando, do que você dá conta externamente, né? Exatamente. Porque se você, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro depressivo, né, ela vai para a sessão de coach, ela vai como objetivo e tudo mais. Às vezes o objetivo não é nem se curar da depressão, que isso já não é possível, né, com coaching, mas se ela vai com um objetivo específico de vida. Poxa, se essa pessoa tá totalmente desvitalizada, sentindo prazer nenhum na vida, né, totalmente desesperançosa, sem conseguir às vezes nem fazer as suas atividades básicas do dia a dia, porque até quem tá no quadro depressivo, muitas vezes de moderado, mais grave, lavar uma louça, sabe, levantar para fazer algo assim muito básico do dia a dia já é um esforço gigantesco. Imagina eu atingir uma meta X grande que às vezes eu quero. Então a pessoa às vezes não consegue colocar aquilo em prática e ela vai ficar mais frustrada ainda, pode piorar o quadro depressivo porque ela acha que ela não é capaz de conseguir aquilo, sendo que na verdade o que ela precisa não é de motivação. Não adianta dizer para uma pessoa que está no estado depressivo, olha, você precisa se esforçar porque você vai conseguir, porque você é bom nisso, naquilo, nananã. Isso não vai funcionar.
né? Que nem a gente estava conversando esses dias, né? Que tem uma frase do Winnicott que eu gosto muito, do psicanalista, que ele fala assim, não adianta mostrar uma árvore bonita, verde, etc, e dizer para uma pessoa depressiva, olha que árvore linda, para aquela pessoa, aquela árvore tá cinza, só com galhos, sem cor, sem folhas, não tem beleza. Ela não vê dessa forma, ela tá vendo a vida por uma lente totalmente preto e branco. Então, a questão motivacional, ela vai adiantar sim dentro disso que a gente está falando mesmo, né? Você precisa tá saudável, você precisa estar bem. Se tiver um transtorno mental ou um sofrimento que tá levando a um transtorno que já é muito intenso, dificilmente a pessoa vai conseguir acompanhar esse processo. Ela precisa de outras intervenções, né? Então é isso, eu acho que assim, há profissionais e profissionais, né, e eu acredito que as ferramentas de coaching são bem legais, eu conheço profissionais sérios nessa área, que faz um trabalho muito legal, que ajuda pessoas a desenvolver suas lideranças, suas carreiras, né, com trabalhos muito específicos. Um psicólogo também pode fazer isso, um analista também pode contribuir para o desenvolvimento também profissional, especificamente se a pessoa quiser trabalhar, mas o coach ele tem um número de sessões específicas, com uma meta específica. Eu acho que dá para fazer um trabalho muito legal com essas ferramentas, mas tem que ser profissional sério. Sim. Que sabe qual é o seu papel, que não vai confundir as coisas e tudo mais. Então é a mesma coisa eu quanto psicólogo, se eu quiser interferir, vamos tomar esse remedinho aqui, vou interferir na área do psiquiatra. Não posso fazer isso. Cada um com o seu papel. É que para você realmente seria fácil de se ver como um crime. Sim. Porque vocês são regidos por um conselho, né? Um psicanalista não tem um conselho especificamente, mas normalmente ele tem um conselho até mesmo de outra área e aprende muito sobre o fator ética. Sim. Pela carga de estudo, né? Apesar dele não ter um conselho de psicanálise, mas ele vem de um outro conselho normalmente, até porque é exigido um nível superior, anterior, né? E aí é que está a grande diferença, né? Porque, um coach, a pessoa pode ir lá fazer um curso online, um curso de 3 dias, 4 dias. Cara, se a gente for estudar a disciplina de ética, é bem pesada, não é fácil, né? Então, um psicanalista, um psicólogo, ele sabe, por ética, que ele não deve prescrever um remédio, é crime. Então, eles têm isso muito claro. Um psicólogo, um psicanalista sabe o que é crime. Aparentemente, parece que um coach, né, com ressalva, pseudo-coach, eles não têm essa noção realmente verdadeira do que é crime, do que é um desserviço, né? A partir do momento que do prejuízo que pode causar. A partir de um prejuízo mesmo, né? Porque às vezes a pessoa não entende seu sofrimento. E enquanto mais você exige dela, mais você está empurrando ela para o abismo, para o sofrimento, né? E quando a pessoa faz uma chamada desse tipo, a cura de um transtorno bipolar em 21 dias, claro, para quem é da área, né, para quem tem uma formação, sabe que isso é ridículo. Mas para uma pessoa comum, ela pode ser induzida a isso e realmente ir atrás de um cidadão desse, né? Então, eu acredito que seria isso. Eu acho que deu para trazer um pouco de esclarecimento. Se quiser complementar, Rafael, fica à vontade. Comentar de forma breve aqui, né? Então essas vendas milagrosas, elas mexem com a fantasia e com o desespero das pessoas, né? Que fantasia, Rafael? A fantasia é de cura, né? Sim. A pessoa acredita que, por exemplo, uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode ter passado por psicólogos e psiquiatras, né? E todos vão falar que existe um tratamento, mas não existe uma cura. E essa pessoa está em busca de uma cura. Sim. Até, muitas vezes, inconsciente. Aí vê uma postagem dessa, né, fala assim, a cura do transtorno bipolar em 21 dias. A pessoa, é lá que eu vou, né, até de uma forma experimental. Vou lá tentar descobrir se é verdade mesmo. E isso pode ser bem interessante, porque, levando em consideração, né, que, vamos lá, 100% das pessoas que sofrem de um transtorno bipolar, é bem provável que elas tenham ido até um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista, e ela escutou 100% de posicionamento igualzinho, olha, não tem uma cura, tem tratamento, muito a longo prazo. Agora você imagine 100% dessas pessoas escutando uma chamada dessa. É bem provável que esse cidadão, cara, eu acho difícil, mas é bem provável que ele tenha feito essa matemática básica.
Se 100% escuta a realidade, por que não vender uma mágica? É bem provável que ele consiga um leque de cliente muito grande. Vende um sonho, né? Pode ser que seja realmente constatado uma malícia, né? E esse cara uma má fé, né? Um crime, né? Porque para ele ter feito essa matemática, essa lógica, a gente não está falando de alguém inocente que acertou em algo por acaso. Parece algo muito bem pensado, se aproveitar do sofrimento de pessoas para poder ganhar dinheiro. Porque imagina você que tem um transtorno grave, escutar de profissionais, olha, não tem mágica, é tratamento muito a longo prazo, é medicamento, não tem cura, tem como controlar. E aí do nada, na outra ponta, ele escuta uma chamada, trata o seu transtorno bipolar em 21 dias. Qual resistência a pessoa teria para não procurar um cara desse? Quase zero, né? E aí não fala nada da questão medicamentosa, né? Então, pessoas com transtorno bipolar, dependendo do grau, vão usar medicação pro resto da vida, né? Precisam para poder ter uma boa qualidade de vida. E aí aparece uma oferta onde vai ter uma cura, não precisa mais usar medicação. Ah, maravilha, vou lá. Né? Então, se a pessoa ela não tem uma instrução adequada ou uma crítica para poder ver uma postagem dessa e falar assim, não, peraí, tem coisa errada, ela acaba indo mesmo. Porque ser empático é tipo, eu sou empático porque eu não conheço realmente a verdadeira dor. E se esse indivíduo conhece a dor, mas mesmo assim ele promove uma campanha dessa exatamente porque ele conhece a dor? Pode ser, tem de tudo. Pode ser, tem de tudo, né? Desde o mal intencionado, que age de má fé mesmo, propositalmente, até aquele que não age exatamente, né? Tem algumas coisas, claro, que nem todos vão agir ali de má fé, às vezes a pessoa acredita piamente que ela consegue resolver tal coisa, como eu já vi também coisas para dependência química, com processo de coaching. Falei, gente, é tão difícil tratar uma compulsão por álcool e outras drogas. Como que em 8 sessões, ou 10, ou mesmo que seja 20, 30, eu vou tratar uma dependência química, que é gravíssimo, que envolve várias outras coisas. A maioria das pessoas tem dependência química, tem outros transtornos associados, tem comorbidades, né? Tem um transtorno de ansiedade junto, tem um quadro depressivo. São raros os casos que não tem comorbidades. Então, assim, sabe, é um desserviço mesmo, assim, é difícil dizer. Eu acredito, assim, que hoje, como existe toda uma democratização, né, da informação, do conhecimento, etc., as pessoas estão perdendo a noção, né, eu acredito, dos limites delas. Assim, até onde eu sei. Então, eu li sobre tal coisa, eu fiz um livro sobre tal coisa, eu tenho experiência com isso, então eu vou criar um curso, eu vou criar um workshop, eu vou criar um treinamento, eu vou criar sessões de mentoria a partir disto, mas não tem um aprofundamento sobre aquilo, um estudo científico realmente sobre aquilo. A pessoa se vê dizendo especialista ou preparada para trabalhar questões que é a partir da experiência dela, e a experiência dela, por mais que ela transmita, que ela possa contribuir de alguma maneira para os outros, mas a experiência dela só serve para ela, no final das contas, essa democratização do conhecimento é interessante porque hoje... É boa e não é, né? Não. Boa e não é. Boa sim, né? É boa para que as pessoas realmente evoluam, mas a pessoa pode pegar um livro de autoajuda, que é bacana para uma leitura, às vezes para você ter um insight, se você estiver muito bem, né, às vezes uma orientação frente a uma carreira ou alguma meta bem específica. Mas o que as pessoas não devem confundir é um livro de autoajuda, né, para você estar lá pegando. Vou pegar um exemplo, os livros de Napoleão Hill, que eu já li muito. Pegar um livro desse e começar a criar metodologia para tratamento, né, de saúde psicológica, né, na questão psíquica. Não confundir esses livros com um livro técnico. Vai lá e pega um livro de psiquiatria e começa a ler. Pega um livro, por exemplo, do Lacan, né, que é um livro de psicanálise, e vai ler, vai tentar interpretar. Tenta lá, vê se é fácil. Pega um livro técnico da psicologia, né, que fala dos transtornos, da psiquiatria, e vai ler. Aí, de técnica, de abordagem, vai ler. Aí você vai ver se é fácil democratizar o conhecimento. Ou se você tem que ir lá estudar 5 anos de uma graduação, depois mais 3 anos de uma formação em psicanálise, ou 5, como disse o Rafael, depois mais especialização, né? Depois fazer um curso de neuropsicologia para identificar algum tipo de transtorno. Isso identificar, não é tratar, é identificar, né? Depois nem dá para bater um martelo, viu? Né? E mais ainda, pegar a coisa mais simples do mundo.
vai lá fazer um relatório, vai aprender a fazer um relatório e encaminhar para um psiquiatra, né? Isso eu estou falando fazer um relatório para poder dar um parecer para um psiquiatra. Porque será que um psiquiatra ele aceita um parecer? Ou para uma instituição, o INSS, o Ministério Público Sim. e tudo mais. Isso, vai lá, exatamente. Um laudo, né? Relatórios, laudos. Isso. Então você vê, Pareceres psicológicos. essa é a diferença, né, para as pessoas mesmo, né, do comum, do dia a dia mesmo, que tem esse sofrimento do dia a dia. Eu acho que agora começa a ficar mais fácil de identificar o psicólogo junto com o psiquiatra. Eles constroem um relatório, eles constroem um laudo, né, atestando frente a uma esfera pública, às vezes um transtorno que beneficia as pessoas, frente a um benefício, frente a uma aposentadoria, esses profissionais conseguem. Isso não é aceito a partir do parecer de um coach. Um psiquiatra talvez não aceitasse, ou provavelmente não aceita realmente um relatório chega até a mesa dele de um coach. Ele aceita, ele solicita de um psicólogo, né? Então você vê... Então, só por essas colocações já dá para as pessoas terem uma noção de separação, né? Sim. É da esfera psicológica, é um sofrimento psicológico, é um sofrimento psíquico. Procura um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Exatamente. É um objetivo de vida para uma carreira, para uma profissão, algo que você está desejando, um pouquinho de dinheiro a mais, um objeto, material, pode procurar um coach. Sim. Não tem problema, né? Como diz Rafael, tudo pode ser muito válido. Isso. Então, as coisas só tem que saber ser separadas. Eu acredito que todos os campos é válido, até porque quando a gente pega esses coach renomado mesmo, né, que tem outras formações, são pessoas muito sérias, que fazem trabalhos, né, muito sérios. Sim. Só que aqui no Brasil, né, tudo, vamos chamar assim, tudo fica avacalhado, né, a pessoa pode ir ali fazer uma formação de um dia, fazer uma formação de 2 dias, não se exige um preparo anterior, né? Então eu acredito que dá para trazer um pouquinho de luz para as pessoas e ter esse direcionamento. Como dizia um psiquiatra amigo meu, ele dizia assim: não existe medicação boa e ruim, existe a medicação adequada. Legal. Eu acho que resume tudo que a gente falou. Então, bom, eu acredito que deu para esclarecer. Bom, esclarecer, ninguém está dando solução para nada, cada um escolhe o que bem entende e o que quer fazer, mas deu para esclarecer o que cada um faz, o que cada ciência faz, o que cada braço da ciência faz, qual é o papel de um coach. Como cada profissional pode contribuir. Contribuir, né? A conduta de cada profissional. Eu acredito que não ficou dúvidas. Bom, a informação está aí. Se ilude quem quer. Eu acredito que esse seria uma boa deixa. Obrigado, Rafael. Obrigado, Linderleia.